Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos aqui do YouTube muito bem-vindos ao canal TV Lei da Assunção, onde o nosso propósito é a sua transformação. Hoje aqui veremos sobre a palestra de Neville Goddard, realizada em 16 de julho de 1969. A palestra de Neville Goddard, realizada em 16 de julho de 1969, intitulada Muitas Moradas, começa abordando um tema que pode ser familiar para muitos, retirado do capítulo 14 do Evangelho de João. Nele, Jesus diz: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." João 14, 1-3. Essa citação é frequentemente atribuída a Jesus Cristo. Arthur Chamber, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, observou que é preciso uma grande imaginação para seguir Jesus Cristo, e ele próprio confessou não possuir essa imaginação. Isso é algo notável, pois muitos se apegam a detalhes técnicos, como a leitura dos textos originais em grego, para validar suas interpretações, esquecendo-se do verdadeiro significado experiencial dos ensinamentos. Neville menciona como já foi questionado várias vezes se lia o Novo Testamento em grego, mas ele sempre respondeu que não, pois, para ele, o entendimento profundo das Escrituras vem da experiência, não da linguagem. Ele conta que Aldous Huxley, também um erudito que lia o Novo Testamento em grego, não compreendeu a mensagem de Cristo, apesar de sua erudição, pois faltava-lhe a vivência espiritual que é necessária para realmente entender esses ensinamentos. A palestra se aprofunda no conceito das moradas mencionadas por Jesus. Neville explica que estas moradas não são locais físicos, mas sim estados de consciência. Todos os estados são eternos e existem na imaginação humana, e a imaginação é Deus, a essência de todas as coisas. Assim, os estados estão sempre presentes, prontos para serem habitados pela consciência humana. Um indivíduo passa por estados da mesma forma que um viajante passa por cidades. O estado pelo qual se passa continua a existir, mesmo que não seja mais habitado naquele momento. Neville prossegue explicando que o ato criativo nas Escrituras é o movimento de Deus, que é a imaginação humana. Esse movimento dentro de Deus é o que traz à existência novas realidades. Ele destaca que, para tornar esses estados reais em nosso mundo, é preciso agir, vestir o estado desejado, e assim ele se tornará uma realidade objetiva. Jesus, ao dizer "na casa de meu Pai há muitas moradas", refere-se a esses estados de consciência, prontos para serem habitados. O ajuste para habitar um novo estado não é físico, mas acontece dentro da imaginação. Mesmo que os sentidos externos neguem essa realidade, com paciência e persistência, o estado imaginado substituirá o mundo físico atual. Neville ressalta que todo efeito natural tem uma causa espiritual. Quando um estado é assumido na imaginação com sentimento, ele se manifesta no mundo físico. No entanto, muitos não reconhecem essa relação e se perguntam por que certas coisas acontecem com eles, sem perceber que as sementes foram plantadas pela própria imaginação. Ele compartilha exemplos de sua própria experiência e de outros, demonstrando como o uso consciente da imaginação pode mudar realidades. Um amigo seu, por exemplo, precisava de dinheiro e visualizou uma chuva de notas caindo sobre ele. Poucos dias depois, ele recebeu um aumento inesperado e retroativo. Outro exemplo foi o caso de uma criança diagnosticada com câncer. Enquanto sua esposa contava a história, ele escreveu mentalmente a situação, visualizando um diagnóstico diferente. Eventualmente, após várias biópsias, os médicos confirmaram que não havia câncer. Neville conclui afirmando que todos os milagres nascem do movimento da imaginação. Quando a imaginação se move em direção a um novo estado, esse estado se torna realidade. O segredo para criar a vida desejada está em dominar esse movimento interno, reconhecendo que a imaginação é o próprio Deus em ação. Eles inicialmente chamaram aquilo de câncer, mas agora, para justificar suas decisões e evitar admitir que estavam errados, dizem que não poderia ter sido câncer, ou que ela não teria superado. Esta é a história. Além do aumento de salário e inúmeras outras coisas que esse homem experimentou, ele, sendo um homem de negócios, precisa de algo mais concreto para se apoiar, para sua esposa e para si mesmo. Semana após semana, ele se concentra na promessa. Eu me lembro de Dick naquela noite, ele não apareceu,
mas isso não importa. Estamos vivendo no mundo de César, e precisamos entender como aplicar essa lei, ao invés de culpar os outros pelas circunstâncias de nossas vidas. Na casa de meu pai, há muitas moradas, muitos estados de consciência. A questão é, em qual estado vamos entrar esta noite? Se eu ocupar um estado, mesmo que esqueça no dia seguinte, a semente está plantada, e com o tempo, ela germina, quer eu reconheça ou não. Então, por que não passar um tempo todos os dias plantando coisas belas no mundo? As pessoas podem dizer que os espinhos são reais, mas as rosas também não são? Se escolhemos focar nos espinhos, por que não trocá-los por flores para o Filho do Homem? Não estou negando a realidade dos espinhos, mas sim sugerindo que também existem rosas. Nas manchetes, vemos algo como Nixon declarou guerra, mas uma manchete mais moderada poderia dizer Nixon enfrenta uma questão. A maneira como algo é apresentado tem poder sobre nossa percepção. Na casa de meu pai, há muitos estados de consciência, e cabe a nós aprender a discernir entre eles. Aqueles que parecem justos ou perversos não estão em estados finais, mas sim em estados temporários de sono da alma. Cada pessoa está apenas expressando o estado no qual se colocou, seja deliberadamente ou acidentalmente. Se foi deliberado, ela saberá como sair. Se não, pode ser que amanhã sua justiça seja questionada. Ao saber que são apenas estados, não julgamos as pessoas, pois dentro de cada um está Deus, a maravilhosa e humana imaginação. Se uma pessoa não souber disso, dirá, é apenas minha imaginação, isso não significa nada. Mas isso é um engano. Quando focamos em algo por tempo suficiente, ele se torna real. O estado ao qual mais frequentemente voltamos é o lugar onde habitamos. Você encontrará pessoas que estão sempre falando sobre determinado assunto, como a pobreza, e, por mais que mudem de casa ou emprego, continuam habitando o mesmo estado mental. Nossa imaginação é o poder que habita dentro de nós, e ao focarmos em um estado de segurança, por exemplo, começamos a viver nele. Não é a segurança do governo, mas uma segurança que conquistamos através de nosso talento e esforço. Quando alguém habita nesse estado e acredita nele, ele se torna real. No livro de Gênesis, vemos Isaac, cego, usando o tato para sentir seu filho Esaú, que estava coberto de pelos. O tato, nesse contexto, é o sentido mais imediato e externo, representando o mundo externo. Esaú, com seu corpo peludo, simboliza essa realidade exterior, enquanto Jacob, seu irmão, simboliza o mundo subjetivo. João Batista, com sua túnica de pelos e cinto de couro, representa uma vida voltada para o exterior. Ele era justo, mas o menor no reino dos céus é maior que ele, porque o reino é subjetivo, não externo. Elias, reencarnado como João, também é descrito com pelos de camelo e um cinto de couro, simbolizando o mundo exterior e aqueles que tentam alcançar o reino fazendo violência a seus próprios apetites. Tudo o que ocorre no mundo é um reflexo da imaginação de Deus, que está dentro de nós. Movemo-nos de um estado para outro num piscar de olhos, sem esforço. Quando aceitamos isso, com plena fé, essas mudanças se manifestam externamente. A definição de fé é a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Primeiro nos apropriamos subjetivamente, e então o fato se concretiza. Minha mãe entendia bem essa lei. Quando queria visitar Nova York, ela já vivia mentalmente essa realidade enquanto ainda estava em Barbados. Ela fazia vestidos, preparava-se para a viagem, e, logo depois, meu pai lhe oferecia a oportunidade de viajar, acreditando ser sua própria ideia. Tudo acontece primeiro na imaginação. Se você desejar algo, aproprie-se disso mentalmente, e deixe que as circunstâncias fluam. Quem controla a imaginação controla a realidade. E, quando aceitamos essa verdade, sabemos que todas as moradas ou estados de consciência estão dentro de nós, prontos para serem habitados. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo aqui visto e lembre-se que você pode muito mais do que pensa e ou já imaginou. Se inscreva em nosso canal e te esperamos para o próximo vídeo.